Vamos para mais uma correção do dia, mais uma revisão na verdade, né? Hoje é 10 de maio de 2024. Vamos começar pelo mini índice. Hoje no mini índice nós tivemos o preço abrindo praticamente sem gap, né, aqui nessa região, onde logo no primeiro período nós já temos uma relevante oscilação, deixando aí 400 pontos no seu primeiro período, onde temos uma rejeição de venda. Na sequência nós temos o preço testando a região de 20, deixando não arrisco dizer um pivô aqui de alta, mas eu não vi nada a ser feito porque nós tínhamos o preço seguindo em um cenário mais corretivo e tínhamos uma 200 descendente bem na região. Há continuidade, só que não forte continuidade, onde nós temos o preço deixando uma falha de topo com forte divergência com o estocástico, entra forte pressão de venda, busca região de mínimo no dia. Logo na sequência nós temos o preço buscando, recuperando toda essa queda dessa região, testando essa região aqui, que era a região de 50%, essa forte perna de baixa, e o preço também se encontrava dentro dessa região de alargamento, se nós usarmos essas extremidades aqui. Até então tínhamos apenas esse fundo sendo rompido, que foi o suficiente para ligar com esse e esse fundinho. Então nós temos a entrada de pressão de venda na sequência, nós temos uma certa rejeição aqui nessa parte, onde região de 9 serve de relevante resistência dinâmica para os preços. Nós temos o preço deixando um gatilho aqui, esse gatilho deu por conta dessa quantidade de sombras inferiores, nos mostrando que houve um pullback, uma correção em um time frame menor. Então nós temos uma venda na perda dessa mínima, visando isso aqui para baixo, esse contexto para baixo, que teríamos aqui um pivô sendo formado e o seu primeiro alvo sendo cravado, que cravou aí na mínima do dia, praticamente em linha reta. A gente não teve nenhum cenário de ímpeto comprador de vendedor aqui nessa região. A gente tem candles pequenos, mas contínuos, onde o preço buscou, cravou na região do primeiro alvo desse pivô do dia. Dado o contexto esticado, a gente tem o início do processo corretivo, um processo corretivo mais profundo, porque houve o rompimento das médias móveis, incluindo 50, porém aqui nessa região nós vemos que o preço não se sustenta acima das 50. Nesse contexto eu não vi nada a ser feito na ponta compradora, porque a gente tinha essas médias mais acima descendentes, apesar das médias curtas 29 já ascendentes. Nós temos o rompimento dessa estrutura desse canal, a gente pode fazer essa leitura como possível bandeira, e na sequência nós temos um pullback na estrutura rompida, com a convergência, com o apoio das médias móveis, onde eu vejo um gatilho aqui nessa perda, visando o mínima do dia, não crava na mínima do dia, mas se aproxima dela, e por ali se mantém, vindo buscar a região de médias novamente. Então a gente teve um pregão mais direcional na ponta vendedora no mini índice, deixando apenas uma operação mais clara, né, um cenário mais claro para uma possível entrada. E esse foi o mini índice. Já no mini dólar nós temos um cenário ao contrário, né, do mini índice, onde nós temos o preço abrindo praticamente sem gap também nessa primeira hora, nesse primeiro momento, na verdade. Nós temos o preço pivoteando, dando continuidade a esse momento vendedor, né, onde nós temos o preço pivoteando e falhando em buscar o seu primeiro alvo, onde tínhamos a 200 fortemente ascendente, que também era a região que a gente tinha que ficar atento, que era a região de 61.8. Então nós temos o preço deixando um teste na região de 61.8 com rejeição, entra forte pressão de compra, rompe todas as médias, incluindo o máximo do dia. Após na sua correção, a gente tem um preço de forma esticada, né, que é necessário uma correção. Em sua correção, nós temos um possível gatilho nessa superação, que nós temos aqui, né, um pullback escondido aqui nessa região, e também aqui nessa superação contabiliza um segundo teste na região da 200 descendente, incluindo o VWAP, onde há continuidade
nós temos o preço dando continuidade, nós temos o preço também desenhando um pivô de alta, onde poderíamos trabalhar seu alvo de imediato, mas antes nós temos a confirmação aqui nessa região. Logo na sequência nós temos o preço deixando um pullback em região de troca de polaridade, que era a região da cabeça do pivô. Não vejo um gatilho aqui, porque aqui a gente já tem um pouco de afastamento das médias curtas e um stop mais caro para um alvo mais acima. Nós temos o preço completamente sem ímpeto comprador. A gente pode ver pelo volume, essa queda de volume aqui com essa continuidade na movimentação, incluindo o estocástico, deixando topos mais baixos, enquanto o preço deixava topos mais altos. Apesar disso, nós temos as médias conduzindo. O preço crava no primeiro alvo desse pivô do dia. Ao cravar, a gente tem o preço rompendo médias, e dado esse contexto de divergência e queda no volume, nós temos uma entrada de venda aqui, nessa confirmação dessa cunha de topo, nesse cenário de deriva, né? Onde ocorre a correção, nós temos o preço deixando um novo teste na região da 200 ascendente, onde prolifica a esse teste com defesa de compra, entra uma certa pressão de compra e o preço lateraliza até o fim do dia com forte queda no volume. E basicamente foi isso, o mini dólar.